Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Politizando, eu sou William Jacob e neste vídeo vou trazer os desdobramentos do que aconteceu ontem na Paulista, da intimidação que fizeram com Ciro Gomes. Eu vou mostrar aqui a diferença de tratamento entre o Ciro e o Haddad e vou trazer também algumas reflexões, como que isso está repercutindo aí entre outros políticos, também na mídia, e vamos tentar entender por que estão fazendo isso com o Ciro. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Nós criamos aqui também um espaço para os membros. Depois olha aí embaixo e, se puder, fortaleça esse nosso trabalho. Bom, pessoal, ontem poderia ter acontecido uma tragédia na Paulista. E eu vou tentar aqui mostrar para vocês que o que aconteceu não foi simplesmente uma vaia, que faz parte, o político está acostumado a lidar com isso. Eu já acharia estranho, num evento cuja pauta era fora Bolsonaro, você vaiar alguém que, tudo bem, fora dali, tem divergências, faz críticas àquele candidato que você gosta, enfim, tudo bem. Mas eu defendo que nestes eventos as diferenças sejam deixadas de lado, que você esteja então unido em prol dessa pauta única, que no caso era fora Bolsonaro. E aí, quando a gente fala assim que tentaram censurar Ciro Gomes, tentaram intimidar Ciro ou calá-lo, não é exagero. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem um vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser acompanhá-lo na íntegra, em que mostra claramente a diferença daqueles que lá estavam, em grande maioria sim, apoiadores do Lula, apoiadores do PT, mas tínhamos também ali apoiadores do Ciro, gente que faz parte do PDT, e vamos ver aqui como foi tratado o Haddad e como trataram Ciro Gomes. Vamos começar aqui pelo Haddad e depois eu trago aqui algumas outras reflexões. Pergunte aos desempregados, pergunte aos alunos do ensino médio que ficaram a Deus dará, se é possível esperar um ano para acabar esse pesadelo. Não dá! Vocês viram aqui um silêncio, o Haddad falando, todo mundo ouvindo atentamente, não se ouviu vaias, não tinha barulho ali de bateria, não tinha barulho de instrumento musical, nada, um silêncio, uma conversa aqui, outra ali, tudo dentro normal de um ambiente que tinha realmente muita gente. Agora vamos ver a diferença para quando o Ciro foi falar. Bom, vamos acompanhar aqui então, desde o momento em que o Ciro é anunciado, e reparem no barulho que faziam, tentando impedir a fala do Ciro. Ó, aqui ele deixa claro, antes dele dar sequência no seu raciocínio, deixa claro, fora Bolsonaro, é isso que trazia o Ciro até ali. Esse era o objetivo do evento. Mas aí ele, antes de então falar aquilo que ele foi ali para falar, ele reforça, gente, fora Bolsonaro, mas não adiantou. Eu digo por que fora Bolsonaro? Porque Bolsonaro é responsável por mais de 600 mil mortes brasileiros, porque Bolsonaro é corrupto e roubou a vacina que faltou. Enquanto isso, a gente não percebe aqui nas imagens, mas pessoas se aproximavam de onde ele estava e atiravam objetos. Alguns apontam aqui que era tomate, garrafas, enfim. Até o site Metrópolis está divulgando um vídeo aí, fazendo ali um movimento lento na câmera, circulando o objeto, voando em direção ao Ciro. Então eu digo assim, ele foi provocado, tentaram de todas as formas ali tirá-lo do sério, ele comportou-se bem demais, e aí o Ciro continua falando, eu já gravei um vídeo mais específico sobre isso, e aí no final o Ciro, depois de tantas e tantas provocações, ele diz que é necessário nos unir então pelo fora Bolsonaro e também contra os fascistas de verde e amarelo e os fascistas de vermelho. Sim, eles existem, eu já falei aqui um pouco mais no vídeo de ontem. E quando a gente olha aqui então pode pensar, William, mas que é uma pequena minoria. Sim, eles eram uma minoria perante a multidão que lá estava. Mas quando a gente vai para as redes sociais e começa a observar o que estão falando aqueles que, por exemplo, se demonstram apoiadores do Lula e do PT, colocam a bandeirinha vermelha no seu Twitter. É inacreditável o que eles estão escrevendo. Eles estão não só concordando com tudo que foi feito, detalhe, não foi só o Ciro ser vaiado. Repito,
objetos foram arremessados contra o Ciro. E na saída dele, que se dirigia ao carro, pessoas tentaram agredir ele, a sua esposa, aqueles que estavam ao redor. E aí teve confronto, né, entre apoiadores do Ciro e aqueles que queriam agredir o Ciro e a sua esposa. Então não é uma simples vaia, como alguns estão tentando dizer, mas vaia faz parte, o cara não aceita vaia. Não. Ali a integridade física do Ciro estava em risco. Inclusive eu acho que ele tem que tomar mais cuidado daqui para frente. E aí muitos desses que agora apoiam as agressões que ocorreram e as tentativas de intimidação colocam a culpa em quem? Na vítima. Isso aqui é muito tradicional entre os bolsonaristas. Dizendo que, mas o Ciro também ataca o PT e o Lula. Primeiro, o que o Ciro faz não é bem ataque. São críticas aos erros do PT no poder. E nós estamos numa democracia, isso é plenamente possível e digo mais, isso é necessário. E quem acha que o Ciro só ataca o PT, talvez está sendo informado por blogs petistas ou simplesmente lendo manchetes e jornais que tentam chamar a atenção para uma ou outra frase tirada do contexto. E mais, quando alguém fala assim, mas o Ciro critica o Lula e vai chegar lá e esperar flores. Bom, mas qual que é o problema em criticar o Lula? Lula não é Deus, embora alguns pensam que seja. O PT não é um partido de santos. O PT errou muito enquanto esteve no poder. E a crítica faz parte do ambiente democrático. Agora, eu fico pensando assim, isso então dá direito de apoiadores do Bolsonaro agredir o Lula, inclusive tentando agredi-lo fisicamente, porque o Lula critica o Bolsonaro? Tá vendo como que é perigoso você relativizar a agressão física? Porque quando a gente relativiza porque o agredido é alguém que a gente não gosta, daqui a pouco isso inverte. Aquele que a gente gosta passa a ser o agredido. E aí as pessoas ficariam revoltadas. Porque o Lula eventualmente foi atacado, o ônibus do Lula foi atacado certa vez. Mas é uma pequena minoria que atacou o ônibus do Lula. Não importa. Violência deve ser sempre repudiada. Outro ponto importante, não se pode criticar o Lula mais, isso é uma espécie de ditadura? Quem critica merece ser vaiado, merece ter objetos arremessados contra si e merece agressão física só porque critica o Lula, só porque faz alguns apontamentos dos erros do PT no poder? Olha, isso aqui precisa ser analisado com calma. Vem cá, Reinaldo Azevedo, me ajuda a responder isso aqui. Aí teve gente que veio aqui no vídeo e falou assim, mas o Ciro sabia que o ambiente seria hostil e ainda assim foi. Pois é, o Ciro já disse lá atrás que estava disposto a enfrentar qualquer risco para defender a democracia e para pedir fora Bolsonaro. Então que o Ciro não seria bem recebido, eu sabia. Mas eu ainda na minha ingenuidade pensava, poxa, quando o pessoal vê que o Ciro está lá, vão pelo menos tratá-lo com respeito. Não precisa sair dali eleitor do Ciro, não. Mas a questão é, o PT ou grupos petistas, para não generalizar, sempre tentou calar quem, do campo progressista, ousasse questionar os erros do partido. Eu vou citar só dois casos, Marina Silva e Heloísa Helena. Elas não se calaram, elas continuaram falando, mas a perseguição a elas foi tão grande que a gente tem que reconhecer que hoje elas perderam a força eleitoral que elas tinham antes, mas continuam firmes com a consciência tranquila de quem combate o bom combate. Inclusive, o caso de Heloísa Helena, o PT chegou a apoiar Collor, chegou a apoiar Renan Calheiros contra Heloísa Helena. E eu fico pensando, se Eunício Oliveira, Renan Calheiros, Sarney, Gedel, todos estes que apoiaram o golpe em 2016, fossem discursar no carro de som, será que eles seriam hostilizados? Será que eles passariam por aquilo que o Ciro passou? Mas só que com o Ciro, o PT vai ter que entender que a situação é diferente. Não só por conta da militância que o Ciro tem, que se não é tão numerosa quanto a do PT, e não é, e temos que reconhecer isso, ela é extremamente engajada, ela é extremamente politizada, esteve lá ontem presente, respeitou o discurso do Haddad, aplaudiu o Ciro se contrapondo às vaias feitas por petistas. E detalhe, o Ciro hoje, mesmo fora da militância, já começa a ser mais respeitado porque ele é a alternativa mais viável para que nós não tenhamos um segundo turno que eu considero desastroso entre Lula e Bolsonaro. Não porque eu estou aqui equiparando um com o outro de forma alguma. Bolsonaro é uma tragédia. Bolsonaro não está no campo da democracia e eu considero Lula, sim, um democrata. Mas eu tenho receio de que esse segundo turno, mesmo que eleja Lula, a partir de janeiro de 2023, nós não teremos o Brasil pacificado para que se faça a reconstrução
tão necessária depois dessa tragédia? Ou alguém acha que o Lula vai conseguir pacificar o país? Porque foi ele, Lula, que criou, William, Lula não criou, mas que pelo menos elevou a questão do nós contra eles a níveis aí insustentáveis. E ainda hoje, quando Lula reforça esse discurso de que ele é a democracia e o outro lado é o fascismo, do tipo, ou estão comigo ou estão com o fascismo. Entenderam o que pode acontecer com a gente a partir de 2023? Bom, e qual que é o impacto eleitoral disso para o Ciro? Não dá para saber ainda, a verdade é essa, mas vamos analisar aqui algumas coisas. Dentro da bolha petista, eu já andei circulando aqui em alguns comentários, algumas postagens, eles estão rindo, eles estão zombando, chamando o Ciro de coronel, dessas piadas que acabam alimentando o próprio ego. Quem estava no protesto com a camisa de Lula e tal, dificilmente vai olhar para o Ciro agora e falar, puxa vida, depois do que ele passou aqui hoje, vou votar nele. A gente tem que ser realista. Aqueles que são lulopetistas, com esses não tem mudança de comportamento. Esses continuam como antes. Entre os apoiadores do Ciro, eu digo, e aí eu estou em muitos grupos, eu posso dizer com uma experiência de quem está vendo ali dentro a coisa acontecendo, isso serviu para ativar ainda mais a militância e para uni-la ainda mais. Então existe um movimento hoje muito forte para que o trabalho fique cada vez mais forte para mostrar ao Ciro como essa alternativa, não apenas de nome, mas alternativa de projeto para que tire o Brasil do fundo do poço. O Ciro escreveu um livro que merece ser lido, refletido, mesmo por quem não gosta dele. Gente, vamos ver as ideias, vamos avaliar isso, o projeto. Então isso serviu para fortalecer mais a militância do Ciro. Mas a questão é, e fora dessas duas bolhas, como que isso repercute? A imprensa deu amplo destaque para isso. Eu nem vou trazer aqui as manchetes, mas reconhecendo que o Ciro foi vaiado, hostilizado, houve tentativa de agressão e que isso foi feito por pessoas vinculadas ao PT, à CUT e ao PCO. E aí quem está longe da Paulista, quem está longe dessas bolhas, começa a olhar para isso e perceber o que tiveram dificuldade de perceber em 2018, quando o Ciro perdeu muito voto. Eu cansei de pedir voto para um amigo meu e eu via o seguinte, o Ciro é petista. Eu falo, mas o Ciro nunca foi do PT. Mas o Ciro já apoiou o PT há muitos anos, e apoiou mesmo. Mas o Ciro em 2018 estava lá, enfrentando o PT. E aí a partir dali o Ciro deixa muito claro, campanha com o PT nunca mais. E muita gente duvida. Então ontem foi mais um episódio para deixar claro para as pessoas que não querem nem Lula nem Bolsonaro e estão meio que perdidas, desamparadas, que o Ciro é sim uma alternativa a esses dois que estão aí, cujas militâncias são radicais e muitas vezes violentas. Então o Ciro passa esse recado para fora das bolhas e isso é ajudado por conta da mídia que está repercutindo. Outro ponto importante, Bolsonaro tem uma rejeição altíssima. E as pessoas olham e falam, puxa, o Ciro foi no protesto organizado pelo MBL, cuja pauta era fora Bolsonaro. O Ciro vai nesse protesto organizado por partidos de esquerda e centro-esquerda, o PDT era um dos organizadores, então não tem essa conversa de que o Ciro foi no evento do PT, não era evento do PT, por mais que eles tinham a maioria ali, e a rua não tem dono. E fica claro que o Ciro faz qualquer esforço, deixa qualquer divergência de lado, seja com o MBL ou com o PT, para gritar fora Bolsonaro. Bolsonaro, que, repito, é rejeitado e a população que rejeita Bolsonaro começa a olhar, peraí, realmente o Ciro é alguém interessado em defender a democracia. Já o Lula não apenas não foi, como não fez um único tweet durante o dia todo pedindo para as pessoas irem para as ruas e defender aí e pedir o impeachment. E o Ciro recebeu a solidariedade de diversas pessoas do mundo político, do mundo artístico, da imprensa. Vou destacar aqui alguns: Marina Silva, Sâmia Bonfim, Roberto Freire, Eduardo Moreira, Guilherme Boulos, Antônio Tabet, Tico Santa Cruz, Heloísa Helena, que estava ao lado do Ciro, e muitos outros. E aos poucos, mais pessoas estão ficando sabendo o que aconteceu realmente, porque muitos acham até o momento que é só uma vaia, alguma coisa isolada, mas não. E aí eu espero que sim, o Ciro receba não só a solidariedade, mas o respeito, porque tem muita gente que fica defendendo a união do campo progressista contra Bolsonaro, mas quando o Ciro vai lá e se dispõe a unir em torno desta pauta, ele recebe esse tipo de tratamento. Então eu espero que lideranças da esquerda, canais progressistas, reconheçam o papel do Ciro, que tem sido sim a principal liderança na prática de oposição ao Bolsonaro. Assinou diversos pedidos de impeachment, deixou diferenças de lado e foi no protesto e foi muito bem tratado por pessoas lá no dia 12
no evento organizado pelo MBL. Foi nesse protesto agora do dia 2 de outubro e vai em outros. E é necessário, repito, tomar cuidado com a segurança do Ciro e tem que tomar muito cuidado também a militância do Ciro para não cair nessas provocações. Porque diante de tudo isso que aconteceu, o Ciro sai gigante, não só porque defendeu a democracia, mas porque também não caiu nas provocações daqueles que foram lá com o único propósito de tirá-lo do sério e de tentar causar algum tipo de manchete que pudesse prejudicar Ciro Gomes. Esse cuidado é muito importante daqui para frente, porque farão de tudo para desestabilizar o Ciro e a sua própria militância, e todo o cuidado do mundo é necessário. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.